Olá, meus amigos, esse é o segundo vídeo da série Como Ser um Teísta Respeitado no Século XXI, que tem por base o livro Teísta Respeitado aqui da nossa página. E dando seguimento nos escritos de Carlos Davi, um dos autores do livro, nós seguiremos fazendo aquela abordagem inicial acerca do teísmo e suas interpretações ao longo da história. E hoje falaremos um pouquinho sobre o desenvolvimento do teísmo de forma superficial, abordando nomes dos quais consideramos muito importantes, começando pela Grécia, que apesar de os primeiros passos do naturalismo, o que tudo indica, terem acontecido com filósofos como Tales de Mileto, os principais filósofos gregos criam que tudo na natureza era obra de um Deus sobrenatural. Em meio ao politeísmo da época, eles atingiram o equilíbrio ao compreender que existe uma pessoa absoluta por trás da criação. A revelação do Deus verdadeiro aconteceu por volta de 2100 a.C. Muito tempo depois se passou até que surgissem personalidades como Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não deixou nada escrito, quase tudo que temos sobre ele vem de seu principal discípulo, que é Platão, e apesar de não ter escrito nada, o raciocínio socrático dividiu a história da filosofia, e seu método de questionamento é um sucesso até hoje e continua sendo usado por praticamente todos os debatedores. Há muitas coisas que não sabemos a respeito de Sócrates. Muito provavelmente ele acreditava num Deus criador, uma causa última de todas as coisas. O que sabemos com certeza é que ele foi acusado e condenado à morte por desvalorizar o panteão grego e colocar os jovens de Atenas para pensar fora da caixinha. Quando passamos para Platão, as coisas ficam bem mais claras. Ele escreveu o seguinte: "Nós somos uma criação admirável, saída das mãos de Deus. Só ele maneja os fios e dirige nossa própria vida, por isso as coisas humanas não são dignas de grande afã." Platão desenvolveu uma filosofia muito interessante. Ele cria que a realidade só existe no mundo das coisas perfeitas, no mundo das ideias. Deus é uma realidade última e mais sublime de tudo. Devemos falar com Deus em momentos especiais e pedir que Ele nos leve para mais perto de uma vida justa e correta. Os homens bons e realmente honestos amam a Deus. Assim como diz Platão, ele acreditava que havia duas maneiras de se reconhecer a existência de Deus. Uma delas é observar que existe um planejador por trás da natureza, a outra é entender que deve existir uma alma real, um motor último responsável por todos os movimentos do universo. E essa filosofia influenciou profundamente o pensamento de Aristóteles, que é o seu discípulo mais famoso e a coluna da filosofia ocidental. Aristóteles foi tão genial que até os seus erros foram levados adiante por séculos como verdades inquestionáveis. Sua filosofia é abrangente, complexa e muito persuasiva. Ele cria que existe uma realidade última, um ser que pode ser definido como o fundamento básico e eterno da existência. Não vou demorar muito a respeito de como ele chegou a essa conclusão. Por ora, é interessante notar resumidamente o que ele achava sobre a existência do sobrenatural. Ele imaginou um grupo de homens que viviam desde sempre debaixo da terra, sem nunca conhecer a superfície. E o que aconteceria quando eles entrassem em contato com o mundo exterior? E aí ele diz o seguinte, né? No momento em que visse a terra, os mares, o céu, quando fossem confrontados com a majestade das nuvens e o poder dos ventos, quando contemplassem o sol, seu esplendor e beleza, e se dessem conta de que pelo seu poder criava dia irradiante a sua beleza pelo céu, e outra vez, quando a noite lançasse nas trevas a terra e eles deparassem com o céu adornado de estrelas, e quando vissem as variações de luz da lua minguante e crescente, a ascensão de todos os corpos celestes, cujo curso é fixo e não muda jamais por toda a eternidade, no momento em que vissem todas essas coisas, certamente achariam que há deuses e que todas as obras maravilhosas são obra deles. E essa conclusão de Aristóteles é muito semelhante à visão de muitos outros pensadores ao longo da história. A base do pensamento da filosofia teísta é o entendimento de que o universo não pode criar a si mesmo. Ele precisa de uma causa, de uma razão, de uma realidade última que põe a marcha da existência e a sustenta em toda a sua grandiosidade e também complexidade. Keith Ward, ele disse que para a maioria daqueles que refletiram com profundidade e escreveram sobre a origem e a natureza do universo, ficou uma impressão de que ele aponta para uma fonte muito além de si mesmo, não física e dotada de grande inteligência e poder. Quase todos os grandes filósofos clássicos, certamente para Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Locke ou Berkeley, eles consideravam que a origem do universo estava em uma realidade transcendente. Eles tinham ideias específicas diferentes sobre essa realidade e maneiras diferentes de abordá-la, mas que o universo não é autoexplicativo e que ele requer alguma explicação além de si mesmo
era algo que eles acreditavam com bastante óbvio. Grandes mestres defenderam a causa cristã ao longo da história. Santo Agostinho, um grande exemplo, ele respondeu àqueles que diziam que Roma tinha caído por culpa dos cristãos e da religião monoteísta. Muitos outros foram notáveis, mas ninguém tinha criado ainda um sistema abrangente, explicando como os princípios da fé cristã estavam não só de acordo, mas também baseados na boa filosofia. E somente no século XII, São Tomás de Aquino vem preencher essa lacuna. Ele avançou cada vez mais seus estudos e apresentou à igreja e ao mundo uma visão cristã da filosofia de Aristóteles. Por meio de princípios autoevidentes, ele tornou a teologia uma ciência, mostrando passo a passo como podemos chegar à conclusão de que Deus existe por meio da razão. E eu creio que já deve ter dado para compreender uma introdução desses conceitos aí ao longo da história do teísmo e a abordagem de grandes pensadores. No próximo vídeo nós vamos entender como a filosofia tomista foi desafiada pelo ceticismo de Descartes e suas dúvidas que não acabam mais. E por incrível que pareça, aquele que mais valorizava a razão foi quem mais a contribuiu contra ela. Muito obrigado pela atenção até aqui, nós da equipe Teísta Respeitado te desejamos tudo de bom. Até mais, Deus nos abençoe. Tchau, tchau.